E aí, pessoal, tudo bem com vocês aí de casa? Nós estamos aqui começando mais um episódio do Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. E aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades do mundo de tecnologia, agilidade e inovação. Hoje a gente tá aqui com um tema super legal, super importante, com dois convidados super maneiros. E aí eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. Eu tô aqui com o Paulo e com o Luiz. E a gente vai falar um pouquinho, dar um pouquinho dos spoilers de como foi toda esse planejamento do nosso documentário, que é o Interseções Negras. Então, eu passo a bola pro Paulo e pro Luiz. Muito obrigada, meninos, por aceitar o nosso convite, por estarem aqui para poder falar desse documentário, que eu sei que vai ser um sucesso aí. A gente que agradece. Nossa, vai ser uma loucura isso. Primeiro aqui, queria agradecer. Poxa, muito obrigado pelo convite, eu tô muito feliz. E aí, galera que tá acompanhando também. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Tespes, né? Atualmente eu sou editor de mídias audiovisuais aqui na Globo. Né? Eu entrei na Globo em 2020 como assistente de operações audiovisuais e desde então venho percorrendo um caminho, né? Onde eu passei ali por algumas áreas, fazendo alguns trabalhos institucionais. Mas hoje eu tô como editor e esse ano a gente produziu, dirigiu, né, roteirizou esse documentário aqui para a empresa, que foi uma experiência bem legal. A gente está bem animado para falar sobre essa experiência. E aí, Luiz, tudo bom? Tudo bem. Oi, galera, também. Beleza? Todo mundo tá em casa. Eu também sou editor audiovisual aqui na Globo, né? Eu comecei na Globo em 2021 como assistente de câmera, entrei pela oficina e fomos caminhando aí nesse processo até que hoje eu consegui me tornar editor. No processo desse documentário, o Paulo que me convidou para estar participando e tal, para fazer a direção de fotografia. Acabou que a gente começou a trabalhar muito mais junto do que era o esperado de início. O planejado, né? de início. Acabou tendo o trabalho de trabalhar no roteiro, trabalhar nas ideias do doc, estruturar ele todo. E fomos caminhando até chegar aqui. E tô muito feliz com o resultado dele também. Tô muito feliz com o que eu tô vendo das coisas se desenrolando e tudo mais. E vamos pra cima. Vamos pra cima. É muito bom estar aqui com vocês, ouvir, conhecer um pouquinho de cada um. O Paulo já esteve aqui no nosso episódio de interseccionalidade LGBTQIA+. Hoje eu tô conhecendo o Luiz pessoalmente, então assim, é mais... do Luiz num podcast. Isso aí, a primeira vez do Luiz, a gente tá quebrando o gelo ali pro Luiz, pra ninguém ficar nervoso, mas aqui é super tranquilo o nosso bate-papo. E aí eu queria saber sobre essa ação de gravar, produzir, planejar todo um documentário, né? A gente já teve um documentário anterior, né? Em março, se eu não me engano, sobre mulheres. E aí agora, mais um documentário que eu tenho plena consciência e certeza que vai ser um sucesso, porque a nossa qualidade, a qualidade de vocês de entrega, de material, de imagem e de história, cara. Eu acho que é de história. Qual é a sensação, assim, de realmente dessa ação, de gravar, de produzir? Como que vocês se sentiram aí? Nossa, uma loucura. Eu posso começar, daí o Luiz depois ele vai, né, colocando mais informações. Mas, assim, uma loucura, porque o que acontece? Aqui dentro da Globo tem a área de estratégia e tecnologia. E essa área de estratégia e tecnologia, desde o ano passado, 2022, começou a produzir algumas ações com temas, com pilares da diversidade. Então, no ano passado, a gente fez internamente para a empresa, né, alguns eventos que aconteceram para os funcionários, né, a gente separou um dia para celebrar aquele momento. E também, junto com ele, vieram documentários produzidos com o tema de cada pilar desse da diversidade. Então, no ano passado, a gente teve um documentário com recorte da mulher, também teve um recorte do orgulho LGBTQIA+, e também teve o recorte da pessoa com deficiência. E esse ano, 2023, ficou o recorte da consciência negra, de pessoas negras. E aí, conforme, né, como eu disse, que eu já vinha fazendo alguns trabalhos ali internos, né, institucionais para nossa área, né, rolou esse convite para a gente mostrar alguma coisa que a gente queria, de uma forma bem interna mesmo, mostrar a nossa arte ali pra galera. Por mais que a gente estivesse como editor de mídias audiovisuais, a gente teve essa oportunidade de mostrar o que a gente, enfim, queria mostrar. E daí, quando eles me convidaram, logo pensei no Luiz, porque o Luiz, né, ele entrou 1 ano depois de mim, mas a gente sempre estava ali na mesma função. E eu sempre vi que o Luiz, ele era muito bom na fotografia, que ele já vinha fazendo trabalhos lá fora, né,
fora da Globo. Sim. E aí, quando, pintou a oportunidade de eu dirigir, né? Pensar aqui num roteiro, preciso de alguém na fotografia, chamei o Luiz. E ele, assim, topou também na hora, então foi muito legal. E o que eu posso dizer dessa experiência que pelo menos eu tive, foi assim... A gente viveu muita coisa em pouco tempo. Caramba, foi uma loucura, né? Pra gente conseguir fazer com que o documentário saísse, mas ele saiu, ele ficou bem legal. A gente teve todo um cuidado no processo durante as gravações. Então, assim, eu sinto que eu cresci muito como profissional, né? Essa experiência que a gente teve, pra mim, foi indescritível, principalmente nesse início, né? Tô com 3 anos na Globo, ainda me sinto muito jovem aqui na empresa, né? A gente vê pessoas com 20, Sim, 25 anos, né? Quando a gente vê, 3 anos, pouca coisa. Mas isso que eu consigo levar um pouco da experiência que eu tive durante as gravações desse documentário. E você, Luiz, como é que foi? Pra mim foi enriquecedor de várias formas, né? Porque foi a primeira vez na minha vida, né, que eu fiz viagens, né, para fora do estado, conheci outras culturas e tudo mais. Então eu pude ter uma visão de como funcionavam mais ou menos as pessoas em outros lugares, né, que é tipo, bem diferente do Rio de Janeiro. Eu já sou meio que migrante, né, porque eu sou de Petrópolis. E eu vim pro Rio de Janeiro em 2021 por conta da vaga que apareceu aqui na Globo. Uhum. Então, pra mim, eu já tomei esse choque cultural, né, de Petrópolis vindo pra cá. E esse processo do documentário, pra mim, foi muito um pouco desse choque cultural também, sabe? De conhecer, fora a parte do trabalho, né? Essa parte mais da vivência que a gente teve. Porque, realmente, como o Paulo disse, a gente viveu muita coisa em pouco tempo. A gente fez meio que uma turnê de artista, né? Porque a gente tava uma hora numa cidade, outra... Eu lembro, loucura. Eu fui acompanhando o Paulo por aí pelas redes sociais. Ele tava ali, eu falei, cara, ele tá aqui. Daqui a pouco eu olhava, ele já tava em outro estado. Eu falei, cara... Exatamente, foi essa loucura, assim. Então, tipo, pra mim, fazer esse documentário foi muito enriquecedor nessa parte e também na minha parte profissional, né? Porque a gente planejou as coisas, a gente fez o roteiro. E na hora de gravar, a gente não conhecia exatamente como eram as locações que a gente ia trabalhar. Sim. Então, eu que já tinha feito outros trabalhos lá fora e tudo mais, normalmente eu sempre gosto de conhecer o lugar antes, visitar o lugar, saber se adaptar, onde vou funcionar. né? Exatamente. E chegar no lugar e a gente ter que fazer na hora foi engraçado. Tipo, foi um desafio. Foi um desafio, com certeza. Exatamente. Já tinha um plano, mais ou menos, de como estava desenhado aquilo. Só que a gente chegava no lugar e, o lugar era totalmente diferente do que eu tinha imaginado pra essa luz. Não, tem janelas, ok. Aí um dia tá sol, outro dia tá nublado. Outro dia tá nublado, e exatamente. aí? E a iluminação? Aquele sol não vai ficar o dia inteiro ali, então tem que dar um jeito de deixar aquele sol o dia inteiro ali. Então Exatamente. a gente teve que pensar. Foi muito bom também, porque como eu passei pela parte de produção, antes de virar editor, Sim. Eu aprendi muito com alguns diretores de fotografia que eram bem freestyles, assim. Eu trabalhei com o Henrique, que fez o Encantados, né? Que eu tava na maquinária na época. E eu gostava muito de ver o jeito que ele fotografava, porque por mais que ele já tivesse um plano, mais ou menos, era uma coisa meio que, tipo assim, o diretor, ele mandava, a gente vai gravar aqui desse lado aqui. Ele olhava assim, traz um par 64, bota aqui, traz um seu, sabe? Tipo, e ele montava aquilo na hora. Então, meio que isso deu me ajudou a ter um pouco mais de expertise também na hora do improviso, assim. Tá tudo sempre mais. se adaptando. Tipo, a cada 10 minutos Exatamente. Peraí, a luz tá boa ainda? Como que tá? E aí, pegando esse gancho aí da turnê que vocês fizeram, porque foi uma turnê. Vocês visitaram as 5 filiais, né, que a gente tem. Distribuída aí nos estados, e eu queria saber exatamente esse ponto de como foi interagir, porque é muito pelo lado do cuidado. É um documentário, né? É um trabalho, mas vocês acabaram trabalhando com vidas, são histórias de vidas, são histórias não só de vidas dentro da Globo, são histórias de vidas que vieram de fora e que hoje estão na Globo. E tem todo esse cuidado, como que foi interagir com toda essa galera, como que a galera recebeu o convite e esse ponto de como que foi feito. Nossa, foi muito legal esse momento, né? Porque inicialmente veio a parte do roteiro, né? Depois veio a parte de quem é que vai participar. Porque, assim, falando agora do documentário, né? Primeiro mostrando aqui o conceito do documentário para depois a gente conseguir falar dos personagens. O que a gente queria tratar nesse documentário era de trabalhar
na tríade do tempo. A gente queria trabalhar com o passado, com o presente e com o futuro. Sim. O presente, ele estava ali representado, né, nas pessoas que estavam ali naquele momento, falando da sua história naquele momento presente. O passado, ele ficava representado na ancestralidade, quando a gente tinha colaboradores de, sei lá, quase 30 anos de casa e colaboradores que entraram no ano passado, por exemplo. Então tinha essa diferença também das pessoas que deram esses depoimentos, que foram 8 pessoas. E o futuro ficou representado numa obra de arte coletiva que a gente criou junto ali com o grupo de afinidade Globuntu e algumas pessoas convidadas, né, para a gente criar uma obra de arte coletiva para ficar de legado para a empresa e continuar aí nesse futuro, permear. A gente vai continuar na Globo, a gente vai sair da Globo, mas essa obra, a ideia é que ela permaneça assim nos próximos anos. Novas pessoas vão conhecer. Né? Exatamente. E aí, esse é o conceito geral do documentário, e a partir daí a gente começou a pensar nas pessoas que poderiam participar. Daí a gente jogou aqui alguns nomes, né? Daí a gente selecionou esses nomes e logo depois, né, da aprovação, a gente entrou em contato com essas pessoas e perguntou: e aí, a gente está fazendo aqui um documentário, vocês topam participar? E agora agora é o mais legal, porque assim, esse documentário, ele não é meu, né, do Luiz, o documentário aqui é de todo mundo, né? E a gente conta a história dessas 8 pessoas e caramba, que legal que elas puderam, né, contar ali a história delas, se expor de uma forma, porque, né, abrir, né? Exatamente, porque teve uma conversa antes, né? E é muito louco, né? A gente chegar pra pessoa, aí, conta aí sua história. Uma pessoa que, teoricamente, eu não conhecia. Fala aí a sua história, como é que tá, Você né? tá conhecendo no dia. Exatamente. E aí teve uma disponibilidade total, assim, de todo mundo que participou, né? Das 8 pessoas que participaram, né? Elas realmente abriram o coração. Tem histórias impactantes aqui. Tem como é que foi pra você? Qual história pra você é mais impactante, Luiz? A gente já conversou sobre isso, né? Tipo, pra mim a história que me pegou muito foi do Thiago, de Recife. Que ouvindo ele contando, porque, por exemplo, a gente já conhecia as histórias, né? Paulo bateu um papo com a galera antes e tudo mais, conheceu a galera e tinha essas gravações, né? Então a gente teve acesso às histórias antes, né? Só que conhecer a galera e ouvir eles falando ali foi, tipo, totalmente diferente. Assim, tipo, foi muito mais impactante. E a história dele foi uma história que me pegou muito, porque eu falei, cara, essa história dá um filme. Tipo... dá um filme. Ele podia escrever o livro disso, inclusive ele estava escrevendo o livro disso, né? E que a gente podia filmar e seria um dos grandes filmes brasileiros. Mas assim, que história é essa, Luiz? Conta pra gente assim um resumo. O que é isso? Tô fazendo eu tô curiosa mas aqui, só um pouquinho. Eu tô aqui, tô falando com eles, mas eu ainda não sei como que foi isso tudo aí. Só um pouquinho, que depois eu vou falar rapidamente de todos os 7 também ali. Tem cada um tem um ponto ali específico. E qual é o ponto do Thiago? O Thiago, ele foi adotado e com quantos anos? O quê? Quantos anos? Ele tá com 30 anos agora. Com 30 anos, mais ou menos, foi há pouco tempo, ele conheceu a mãe dele. A mãe dele mãe biológica. Aí e tem todo o processo dele conhecendo a mãe dele e tudo mais, é um processo que, por isso que eu falo que dá um filme, né? Porque aconteceram coisas muito loucas ali que, tipo, o pessoal que estiver vendo o documentário vai ouvir a história vai entender, pela né? própria pessoa e vai entender isso. Que você fica, caraca, essa reviravolta parece que, sei lá, foi escrita pela história do universo, tipo, pra tinha dar um que acontecer, filme, sabe? Tipo, porque parece realmente enredo, né? As coisas que ele passou antes de conhecer ela e tudo mais, todo o processo que ele viveu. Quando ele descobriu quem era ela, né? Até descobrir quem era ela, porque ele também fez um trabalho meio que de investigação, né? Ele é jornalista lá da Globo Recife. Exatamente. Quer dizer, ele é da área do jornalismo, isso, né? Ele trabalha como produtor de jornalismo. Mas ele é jornalista formado. Aí ele fez todo um trabalho de investigação pra até chegar na pessoa que... E tempo, né? Quanto Exatamente. tempo que ele ficou que ele ficou nessa e tudo mais. Porque pra Menina, gente, que loucura. Né? E ele só foi... E olha só, mais um spoiler. E ele só foi atrás dessa mãe biológica, que ele já sentia nisso, mas a mãe adotiva dele... Teve um som. Que, assim, é uma relação totalmente aberta ali entre eles, no sentido de, olha, filho, realmente aconteceu isso, tá? Sim. E é super natural, porque ele também tem outros irmãos adotados também, e também tem lá, a família depois também teve lá filhos, enfim. É uma grande família mesmo. E desde quando ele era criancinha, ele soube que ele era adotado, então por isso que ele fala de uma tranquilidade muito legal. E aí aconteceu, num dado momento, da mãe adotiva dele, né, teve um sinal aí da espiritualidade, falar, olha,
a sua mãe tá querendo te ver. querendo te ver. Aí Corre começou atrás. essa peregrinação até chegar nela. Aí É uma agora coisa eu vou ficar bem aqui louca, né? Só curiosa saber pra dessa assistir, parte, tu já ficarei. fica tipo, cara, isso realmente dava um filme, tipo... Com certeza. É uma Exatamente. coisa bem louca, assim. E a gente conta todo esse processo dele entrando na Globo, e daí, né, depois mais da parte pessoal da vida. A gente também conta do Gabriel Marcílio, que era do Jardim Botânico, onde a gente conhece um pouquinho ali da história dele também, desde quando ele entrou. Ele é uma das pessoas que tem quase 30 anos de casa, hoje é produtor de Meu tecnologia. Aí, ó. Né? Também tem o Saulo, que é o colorista lá dos Estúdios Globo, um dos maiores coloristas do Brasil, tem uma baita experiência, né? Tem também, para fechar o ciclo dos meninos, tem o Felipe Sá também, que ele é líder do Globuntu, Sim. que é um grupo de afinidade aqui da empresa, e também entrou na empresa e hoje ele está trabalhando nos Estúdios Globos, passou pelo Valor Social, né, para falar as questões da negritude. E do lado das meninas a gente tem a Rafaela Serafim, que hoje entrou também como editora, né? Nossa, né? super Lá atrás, comentarista, e hoje Rafa Serafim. é uma super Exatamente. comentarista aí de futebol. Ela conta essa história, caramba, eu tô aqui, eu tô editando Redação Sport TV, mas por que eu não tô ali na mesa redonda comentando sobre futebol? Uma coisa que eu gosto tanto, porque, né, a infância dela, ela já vinha conhecendo muito do esporte, ela praticava muito esporte numa escola pública que ela estudava aqui. Também tem a história da Marília Barbosa, que é de São Paulo, onde hoje ela é Repcine, né, repórter cinematográfica, mas ela entrou como operadora de câmera. Ela fala também dessas oportunidades que as pessoas negras deveriam ter, né, porque às vezes a gente tem uma vontade, ela era formada, tinha 2 graduações e não conseguia emprego em lugar nenhum. Até que ela teve uma oportunidade de começar a desenvolver e hoje é repórter cinematográfica. Também tem a história da Tânia Chaves, que é do setor da diversidade e inclusão, onde a gente conta toda a história dela, que hoje, né, ela entrou na empresa recente, mas assim, ela tem toda uma história lá em outras empresas, tratando também questão da diversidade. E por fim também tem a história da Amanda Guimar, que é lá de Brasília. Ela, na época que a gente gravou, ela era assistente de operações audiovisuais, mas hoje ela é técnica de captação de som. E uma história muito legal dela, que ela também é recente na empresa, mas ela é musicista, então ela toca cavaquinho, né? Então a gente bateu um papo sobre chorinho, trouxe essa questão mais da musicalidade pro documentário. Então, assim, o documentário tá recheado de história boa, de muito conteúdo, porque além dessas pessoas, a gente também gravou com outros colaboradores da empresa. Assim, a gente pegou depoimento de 8 pessoas, mas assim, mais de 100 pessoas aparecem, porque a gente tem momentos específicos que é justamente para mostrar essas pessoas ali em algum momento. Essa galera toda, assim, sabe? Tipo, o máximo de pessoas que a gente conseguiu. A gente não conseguiu pegar todo mundo, que era a nossa intenção, mas a gente quis mostrar... Olha, cara, olha esse lado aqui, esse recorte negro da Globo. Estamos aqui. Tipo, a gente queria mostrar isso. Aqui fazendo muitas coisas boas. Exatamente. Tem muito conteúdo bom. E era exatamente... né, o Paulo foi falando ali um pouquinho... a gente falou da turnê, mas era exatamente isso aí, ó. Foi Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e BH. Isso, exatamente, ó, acertou. E nem gaguejou, né? Eu ainda gaguejo um pouco pra falar tudo. Então, eu jogo um Bahia, assim. Eu falei, não, mas não fui na Bahia, eu fui na Recife. Eu fui no Recife, exatamente. Porque eu fui acompanhando, eu falei, cara, eu acho que foi em uma semana ou em 2 semanas. Foi uma semana e pouquinho. Foi uma semana e alguns dias. Foi na segunda-feira e voltou na outra quarta. Assim, tempo de gravação geral foram 3 semanas. Sim. Daí a gente gravou uma semana no Rio de Janeiro, né? Porque tinha mais pessoas, porque aqui no Rio de Janeiro tem mais sites, né? Mas viajando de pegar avião, ficar no hotel, pegar café da manhã no hotel, que até depois é um ponto interessante de a gente contar das experiências que a gente teve. Era isso que eu queria saber. E aí a gente ficou 1 semana e meia nesse esquema de vai, viaja, pega avião, despacha bagagem, volta. E despacha bagagem com equipamento. Nossa, foi um perrengue engraçado isso aí. Eu diria, como é aqui do ladinho de tecnologia, eu queria saber exatamente isso, assim, tipo, equipamentos, foram vocês 2 e mais mais uma galera, ou vocês 2 e vambora que a gente... Foi nós 2 e vambora. Porque o que aconteceu? A gente tentou fazer um kit que desse pra gente fazer esse também, né? Fazer mais 2 e vambora. Mas ele passou um perrenguezinho outro ali, mas deu certo. Coisas de gravação que acontecem, né? Com todo mundo. Porque o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro a gente teve um apoio maior. Sim. Né? A gente teve uma equipe com a gente. Só que como a gente foi viajar, diário, hotel, essas coisas, o que a gente tinha combinado com a gestão foi de que a gente teria um apoio no local. A gente chegou na Globo Recife
vamos tinha um ver apoio. pessoas Sempre aqui. tinha alguém esperando a gente pra Ótimo. dar Daí Uma lá, boa solução. dar um help pra gente lá. exatamente. Aí, por exemplo, uma pessoa que às vezes não era nem da tecnologia, podia ser do RH, por exemplo. Pô, tá aí disponível? Consegue colar na gente aqui? Que hoje a gente vai gravar aqui hoje, talvez ali amanhã. Você consegue apoiar a gente carregando isso aqui? Ou então gravando aqui alguma E cena? às vezes tipo, apoiar de tipo, pô, onde que a gente pode ficar? Como que a Exatamente. gente Uma chega em tal salinha e lugar? tal. Então, assim, a pessoa já trabalhando ali naquele local, ela consegue direcionar vocês com Inclusive, muita mais facilidade. o nosso making-off, né? Que a gente tem a possibilidade de um making-off. Que é esse ele, meio making-off que é muito foi, importante. ele meio que foi gravado assim, né? Porque a gente andava pela Globo e, como sempre, tinha uma pessoa meio que esperando a gente, Uhum. ou às vezes a gente achava uma pessoa, a gente dava uma câmera na mão dessa pessoa E e ela ela ia ia. gravando os bastidores de onde a gente não precisava usar duas câmeras ao mesmo tempo, né? Então, tipo, a gente tem o doc e tem um making-off do doc que foi gravado dessa forma, né? Com essas pessoas. Isso. Então, tipo, É. cada lugar a Eu gente acho tem que uma todo pessoa making-off diferente tem muito fazendo isso. valor. Nossa, total. A gente tem muitas imagens Todo dos making-off bastidores, tem valor. inclusive nos créditos finais, né? Quando já tava subindo as A letrinhas, gente colocou vai essas aparecer trechos ali Olha aí, ó. do nosso making off. Uma Marvel aí, ó. É. E tem até Fiquem após as letrinhas, pois tem cena pós-crédito. Tem cena pós-crédito. Tá Tem cena pós-crédito. Então fiquem após as letrinhas, porque tem cena pós-crédito. Mas é engraçado como isso foi construído, porque, como o Paulo falou, é um documentário nosso, mas que não é nosso, é de todo mundo. É de todo mundo, né? Porque, usando Recife como exemplo, a gente teve pessoas em Recife que abraçaram a gente, pessoas que, tipo, mudaram como o doc ia andar mesmo, né? Tipo, teve um rapaz que me ajudou, que eu tava com uma dificuldade técnica, porque foi a primeira vez que eu gravei com tanto tempo com uma FX3 e tal, que ele me deu o norte ali que, cara, foi... Eu não tinha pensado nisso. Aí, o Naftali, o nome dele até... Que, tipo, até pedi pro Paulo, bota o Naftali nos agradecimentos, porque ele foi muito importante pra gente. Porque meio que foi isso mesmo, né? A gente, caminhando, a gente achou essas pessoas que ajudaram a gente, sabe? E que deram esse... O doc não seria a mesma coisa se não fosse essas pessoas, Com sabe? certeza. Tipo, foi muito importante ter É uma essa construção galera. completamente coletiva. Exatamente. Essa questão de conhecer novas pessoas, né? Porque, assim, aqui no Rio, o Paulo trabalha no EG, eu trabalho aqui no Ion ou no Citar, mas a gente se conhece, a gente se esbarra em algum momento. Mas quando você vai para outro lugar, para outro estado, são pessoas que você realmente nunca viu na vida. Viu na vida. E Você é totalmente nunca viu. diferente. Você nunca esbarrou e deu um bom dia. Tipo, passou tá ali no corredor, entendeu? Então, é uma interação completamente diferente. É uma cultura completamente diferente. Uma distância que não faz sentido. Pois é. Tipo, tu olha assim, Isso aí. cara, não tem ninguém que eu conheço Assim. E porque a 10 quilômetros aqui. e na atmosfera também, né? Porque a Globo ela tem vários sites e cada site é meio que voltado para uma coisa específica. Por exemplo, lá no EG tem muita novela, dramaturgia, programa de variedade. Quando a gente foi em algumas regionais, era foco total no jornalismo, que é basicamente o que é o Jardim Botânico aqui, né? Uma parte do Jardim Botânico. Ali, sim. Então, e outras vezes a gente entrava num prédio que era totalmente administrativo, sabe? Só tinham andares, open space e muita gente trabalhando ali no computador. Então nem parece que é a Globo que tem uma cidade cenográfica enorme lá, é a mesma Globo que tem uns prédios, né, com cada andar, que é totalmente ali administrativo e também é Globo, né? As pessoas precisam entender que a Globo é muito maior do que a gente possa imaginar. Ela é diversa. Pois é uma é. coisa que, tipo, você não tem muita noção quando você só fica aqui no Rio, né? Porque aqui no Rio, realmente, como ele falou, a gente tá acostumado com EG, dramaturgia, novela, sabe que tem um jornalismo aqui no IN, no JB. E quando a gente foi pra lá, eu fiquei surpreso, né? Tipo, com isso. Eu falei, caraca, a Globo tem muito open space, né? Tipo, porque a gente trabalha no open space. Sim. E eu não sabia que a Globo tinha tantos open spaces assim por aí, sabe? O Tipo, Citar, né? uma O Citar parada é um bem... que é... Eu nunca fui no Citar, eu Então. preciso passar lá. É open space, assim. Não tem... É completamente administrativo. Por isso que quando a gente vai no EG, eu conversando, eu sempre falo, cara, o EG o EG são os estúdios Globo, né? Pra quem tá aí de fora, que pra gente é o nosso queridinho EG. Mas é uma Disney, cara, porque tem uma... Lógico, todo mundo que tá ali, tem a galera que trabalha ali no administrativo, mas, cara, o mundo de dramaturgia, de televisão, que quando você passa da catraca ali do EG, ele te traz, é completamente diferente. Ontem eu tava lá, teve uma reunião, ontem não, terça-feira, e tipo, cara, é completamente diferente. O dia é diferente de trabalho, e diferente que, tipo, você tá no meio da natureza, porque o EG é imenso, e é um ambiente completamente diferente. Então, assim, eu imagino nos outros estados como que seja,
Porque se a gente aqui no Rio, em 3 prédios, a gente já sente essa diferença, imagina em 5 estados. É uma É loucura. bem diferente, Cultura. principalmente pela cultura da galera. É. Né? Tipo, em Recife o pessoal de uma forma, em Brasília o pessoal é de outra forma, em Minas é... Então a gente teve que se andar no meio dessas diferenças culturais, assim. Mas uma coisa foi certa, a comida de Minas... A comida de Minas Gente, Ganhou. ganhou. Caraca, a comida de Eu Minas... não sabia que Que o pão já de queijo fala- de Minas, como todo mundo fala, É, era fala- realmente... tem que comer uma comida mineira. Caraca, quando a gente foi e a gente realmente provou um prato mineiro, eu falei, caraca, olha realmente. o sabor. Olha a diferença. Realmente foi a comida que mais impactou, assim, em Minas. Apesar que em Recife tinha um pão com frango, que eu não sei o que é aquele frango, que eu também gostei muito no hotel. Enfim, tivemos muitas vivências no É, trabalho, mas também na bem nossa engraçado. vida ali, né? E eu queria saber exatamente aí, esses perrengues aí, como que foi. Porque a gente conta as vitórias, mas a gente conta também os perrengues. Não, mãe. Como que foi ter que administrar ou administrar isso aí tudo, estando vocês dois? Porque, lógico, tinha o apoio de todo mundo, mas, cara, era olhar pro Paulo e falar assim, Paulo, não dá. Tipo, Luiz, e Aconteceu agora? algumas vezes. Pois Entendeu? é. Não, mas é louco, porque quando a gente viajou, a gente já sabia que seria assim, né? Porque É a gente já teve uma experiência lá, É. a gente já, lá fora da Globo, a gente já fazia isso, né? A gente já, um cinema meio de guerrilha e tal. Né? Então, quando a gente começou a estruturar o projeto, fazer o cronograma e ver que o tempo que a gente tinha para gravar, Era até minúsculo. porque a gente estava nas nossas atribuições também ali dentro da Globo, né? A gente estava nas nossas funções, Uhum. né? Então a gente teve que administrar mais ou menos tudo isso. Então, quando a gente começou a ver que o tempo era aquele, a gente começou a ver, caramba, essa data específica aqui vai ser um perrenguinho, mas a gente vai conseguir dar o nosso melhor ali e fazer. Então, em questão de ser só nós dois ali, nessa questão de realmente de pegar o equipamento, colocar num carro, chegar, desenrolar, isso a gente desenrola, né? Conversando ali com o pessoal, tendo a ajuda da galera, o pessoal da segurança ajudou bastante a gente também ali nas portarias. Uhum. Mas uma coisa que a gente sentiu muito foi que como cada dia a gente estava num lugar diferente, em um hotel diferente, com pessoas diferentes, né? Quando a gente ia tomar café da manhã, por exemplo, o que a gente percebeu, Luiz? Diga Só aí. tinha nós dois, pô. Tipo assim, é engraçado É esse isso aí. processo, né? Eu vim de Petrópolis, então Petrópolis tem toda a história de Petrópolis, todo mundo sabe da história de Petrópolis. Sim. Então já é de se esperar que talvez eu já tenha passado por algumas coisas dessas na vida. Só que pra mim foi engraçado o tanto de choque que a gente levou, porque literalmente no café da manhã dos hotéis que a gente ficou, quando não era só nós dois, era eu, ele e um garçom. De pessoas negras. Isso, eu tô falando de pessoas negras. Sim. Eu entendi. Isso era um choque engraçado, né? Porque a gente entrava Nos lugares. nos lugares, né? Entrava no café da manhã do hotel e tinha uma galera que olhava pra gente assim, tipo... A gente passou até por aquele lance de... Pegando um Uber, né? A gente tava indo pra Globo. Aí o Uber perguntou se a gente jogava bola ou cantava. Porque a gente tava indo pra lá. Aí eu fiquei, tipo... Que é bem o estereótipo, né? É, Que quando porque vê bem, uma é. pessoa negra saindo, sei lá, de um hotel muito legal, É, ou então indo pra Globo, tipo, a pessoa não pode trabalhar na Globo. Ou ela tem que ser cantora, né? Ou cantor, né? fazer Lançar o- rap. Uhum. Ou jogador de futebol, jogador de basquete. Perguntaram isso pra gente. E a gente falou, caraca, ó, realmente a gente vê essas histórias acontecendo aí, E acha né? que é... Sei É. lá, mas foi engraçado esse processo, assim. Mas isso ainda acontece. Aí o Luiz falou, caramba, porque assim, quando eu acordei, aí eu vou descer pra tomar café. Geralmente eu não presto muita atenção no redor. Geralmente eu vou pegar lá o pão, pegar o Você ovo. vai Eu fazer já sou- Que é o normal, né? Normal, Todo mundo né? faz isso. Só que daí o Luiz, ele começou a perceber, né? Porque Eu já reparo, eu já entro num lugar assim, às vezes... É mania, desde criança eu sou assim. Aí eu já entro, já procuro, assim, sei lá, que tem outro aqui. Aí fica nessa, e realmente a gente não achava, Uhum. era engraçado. E a gente falou, pô, estão olhando pra gente. Será que é porque a gente tá de chinelo? Todo mundo tava de todo chinelo. mundo de chinelo. Será que Não, é porque a não gente tá com uma roupa aqui meio que de casa, aqui no hotel? Enfim, Não. foram muitos questionamentos que a gente teve durante esse processo, né? Porque a gente teve a experiência de gravar, de conhecer as pessoas, mas também teve esse outro lado de conviver na sociedade, de ver essas De ter situações experiências, né? e ver tudo isso, né? E é tudo estrutural, sabe? Tá ali. E ainda, É. tá muito. Exatamente. Tá bem eu... longe da gente falar que é um lugar igual, assim, sabe? Tipo, que a gente chega e nem Exatamente. perceba diferenças porque tá todo mundo ali. E não tá, sabe? Exatamente. Eu trabalhava numa empresa com uma pessoa e ela levantou exatamente esse ponto. Ela falou assim, quando você entra em qualquer ambiente que você vai, você observa as pessoas, tipo, quantas pessoas negras tem aqui hoje? Tipo, ela deu o exemplo dali. E aí eu olhei, cara, 2. Com ela 3. Eu falei assim... E aí eu nunca parei pra pensar nisso. Isso há
7 anos atrás. E desde então, é um exercício que eu faço. E todo lugar que eu vou, eu sempre olho e falo, cara, não tá igual. E não, é uma não loucura, é igual. né? Uma vez que a gente igual. vê, né, de acordo com os dados do IBGE, que mais da metade da população brasileira são de pessoas E negras onde estão? ali. E onde engraçado estão? isso mesmo. Por que eles só acessam um local só? Por que não está em grandes locais de liderança, de gerência, ou então enfim, outros pontos, né? Estou no hotel tomando café da manhã, por exemplo. Por que não estão? Sendo que metade da população é de pessoas negras, por exemplo, né? Por que não podem estar no hotel, tipo, tirando férias? Ou tipo, só tá ali, não, porque você veio trabalhar pro fulano ou pra pessoa. Não, eu vim de férias, cara. Eu tô aqui pra curtir, eu e minha família. Isso é engraçado, porque realmente a gente foi a trabalho. Porque talvez, normalmente, se a gente fosse de férias, alguma coisa, a gente não estaria naqueles hotéis. Pela nossa condição atual e tudo mais. E por, às vezes, não ser um lugar onde a gente iria, assim, tipo, não porque o hotel não é bonito, o hotel não é bom. Não, é porque realmente a gente veio de uma estrutura que a gente ainda tá se construindo, sabe? Exatamente. A gente teve, por exemplo, o Paulo com certeza teve antepassados que tiveram uma vida muito mais dura do que a gente tem hoje. E eles que, inclusive, um dos tópicos do documentário também é esse. E eles que fizeram o caminho para que a gente hoje pudesse ter uma condição melhor de vida. Que a gente ainda não chegou num patamar onde a gente poderia estar naqueles hotéis, por exemplo. Um exemplo, de férias com a nossa família. Então, a gente foi a trabalho, teve esse choque, mas ainda tem esse detalhe que a gente tava a trabalho lá, sabe? Tipo, pois é. E o que o Luiz comentou que essa é uma das premissas do DOC, porque é justamente isso. O nome Interseções Negras é justamente por causa desse ponto de interseção que acontece no caminho de uma pessoa que lutou, minha mãe, meu pai, nossos avós lutaram naquele momento, e olha só como o caminho deles se cruzou com nossos caminhos a partir de agora, né? Como o caminho de uma pessoa que está aí na luta no mercado de trabalho, lutando por mais diversidade e inclusão, como é que o caminho daquele personagem negro se cruza aqui com o nosso caminho aqui dentro, né? Então, quando a gente traz o nome de Interseções Negras, é justamente isso. Por causa disso. Esses pontos de interseções de pessoas negras que fazem assim mudar a história e trazendo muito dessa cultura, né? Da eternidade do tempo que eu disse, né? Do passado, presente e futuro, da ancestralidade e tudo mais. É literalmente o caminho que eles foram construindo e que a gente está construindo hoje para as pessoas negras do futuro também. Porque os patamares que eu e Paulo chegar vão ser patamares que os nossos filhos vão poder chegar a mais. Isso aí. E assim vai indo, assim. Eu sempre penso de, tipo, como mulher ali, olhando nesse sentido, como mulher LGBT, eu sempre penso, se eu tô aqui, eu preciso dar a mão para que eu consiga trazer outros. E aí a gente entra exatamente nesse ponto. Eu vejo muitas famílias, principalmente negras, em que os avós ou até os pais não tiveram acesso a educação a básica ali de, pelo menos, terminar um ensino fundamental, mas eu vejo essas pessoas lutando para que os filhos terminem e para que os filhos entrem numa faculdade, e é exatamente essa mão. Eu cheguei até aqui, agora eu preciso que você vá para frente e vá levando todo mundo. Eu acho que a gente tem que caminhar, a gente precisa levar a sociedade a caminhar, que eu ajudar outra pessoa não vai me diminuir, não vai me atrasar. Muito pelo contrário, é capaz dessa pessoa lá na frente ela me ajudar. E essa tem que ser a troca. A nossa sociedade ainda tem muito essa questão de olhar enviesado quando está num ambiente como vocês relataram cara, era um restaurante, era só um café da manhã. Vocês só desceram e foram tomar um café da manhã. E aí, tipo, todo mundo fica olhando, tipo, mas olhando por quê? Você tá fazendo a mesma coisa que ela tá fazendo ali. Indo lá, tomar um café da manhã, voltar pro seu quarto, fazer suas atividades. Então, esse ponto de não existe... não existe quando alguém fala da questão de méritos, né? Tipo, não, porque se eu tô na questão de... Esqueci a palavra agora. Meritocracia? Não. Calma, eu vou lembrar. Não, vai lembrar. Mas qual é o contexto? Qual é o conceito da palavra? Cota. Cota. Quando as pessoas me falam que a cota é uma facilidade para em qualquer tipo de cota, né? Mas principalmente para cota racial, e ela fala, não, porque ele tá tendo um caminho muito mais fácil do que o meu parceiro.
olha o caminho dele lá atrás. Exatamente. Olha essa galera. E aí, quando fala da questão de... não, porque ele também teve acesso aos estudos, tá? Você saía da sua casa e ia pro colégio. Ele saía da casa dele, ele tinha que ver se não tinha um tiroteio, se ele podia sair, se dava pra ir. E à tarde, ele não estudava porque não queria, mas à tarde ele estava ajudando o pai ou a mãe, trabalhando em algum lugar. Nossa. Você estava indo pra casa. Com certeza. Então, assim, são esses caminhos e esse pensamento que a sociedade precisa entender para, assim, cara, a cota não é uma facilidade para ninguém. Se ele chegou até ali, cara, graças a Deus ele conseguiu chegar até ali e graças a Deus a gente tem a cota, porque uma dívida histórica é uma dívida histórica. Não tem como pagar. Não existe. Estamos quites. Nunca vai existir. É uma coisa que ainda na nossa geração a gente vê muito, né? Por exemplo, eu tive vários amigos que foram meio que parando no meio da caminhada, Exatamente. sabe? Tipo, porque não dava. Às vezes tinha que fazer isso tudo que a gente falou, né? Ajudar em casa e tudo mais. Tinha que segurar as pontas ali e não puderam caminhar, não puderam continuar nessa... Porque não tinha uma vida fácil desde o início, né? Então, tipo... Exatamente nesse ponto de dar a mão. Tipo, agora, se tu encontra um cara que ele conversa contigo, fala, pô, a gente estudou e tal, e ele fala assim, pô, eu tô no mercado tal, se tu conhecer alguém, claro, na primeira chance que alguém comentar sobre, tipo, sei lá, eu tô em tecnologia, na primeira chance que alguém falar assim, pô, tô precisando de uma pessoa pra tecnologia, tu vai lembrar daquela pessoa. E aí, é essa mão que a gente tem que dar. Dar a mão não vai te tirar o próximo passo que você vai dar. Com certeza. É isso. É sobre isso. E você até desbloqueou uma memória, né? Que você falou sobre a questão tem que ver se vai ter tiroteio, essas coisas. Porque eu passei por exatamente isso, eu né? lembrei exatamente do que a gente conversou no outro episódio. Exatamente, porque como eu cresci lá no Complexo do Alemão, né? Que é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. E eu estudei exatamente da 2ª série até o ensino médio nessas condições. Quantas vezes eu já fui barrado de não conseguir ir na escola porque tava tendo tiroteio, ou então tava na escola, tava tendo tiroteio, ou então tava saindo tiroteio e começou do nada. Quantas vezes eu tava jogado no chão e escutei também, enfim, o tiroteio. Então, são essas questões que a gente passa, mas olha que louco, porque quando eu era criança eu não tinha noção disso. Só fui começar a ter noção de tudo isso que eu tava passando, foi depois que eu comecei a estudar, comecei a me conscientizar. E foi aí que eu consigo perceber, caramba, olha que difícil. Isso não é normal, né? E olha que louco, no nosso documentário também tem um texto que a gente fala que, nossa, a gente corre de outro ponto de partida, né? Por exemplo, uma pessoa que acabou de se formar numa faculdade, exemplo particular, Sim. de uma pessoa que está vindo do ensino público, que não é nem a faculdade, mas do ensino lá no ensino médio, elas não vão correr do mesmo ponto de partida, né? Corre de outro ponto, né? Por isso que a gente fala dessa questão da meritocracia, que não existe a meritocracia, né? Claro que quando a gente trabalha, vem essas coisas, mas assim... Né? Não é igual para todo mundo. E quando a gente tem essa percepção que vem essas questões da lei de cotas, que é essa reparação histórica que acontece. Eu comecei a ter muito essa percepção agora, porque eu comecei a fazer faculdade meio que tarde, né? Eu tô com 24 anos, não é tão tarde, Nossa, mas... tardíssimo. Nossa, Mas realmente sim, tá bem velho. É porque geralmente a pessoa termina o ensino médio e vai pra faculdade. Só que essa realidade da onde eu vim, por exemplo, minhas irmãs fizeram isso. Eu tenho 2 irmãs, elas fizeram isso. A primeira entrou na faculdade assim que saiu do ensino médio, a outra tentou por um tempo e depois entrou. Eu comecei a trabalhar antes de fazer faculdade. E hoje eu estudo com pessoas mais novas do que eu, às vezes até mais velhas também, só que pessoas que saíram da escola e estão lá. E foram pra escola, já pra faculdade particular, sem nem tentar uma federal, porque já conseguia pagar a faculdade, então... Vamos continuar aqui. E isso é uma coisa que, na minha realidade, nunca existiu. Porque, por exemplo, a minha primeira irmã conseguiu passar de primeira, a segunda irmã não conseguiu passar de primeira, muito porque tinha que tentar a vaga. Porque, além de todo o contexto de vida que a gente vive, não tem condições de a gente bancar uma faculdade de Direito, que é o que ela fez. Hoje ela já está formada, graças a Deus, passou por todo esse perrengue, mas não teria condições, principalmente em Petrópolis, de pagar uma faculdade de Direito. Então, tipo, a gente tem que lutar por esse espaço, né? Tipo, antes de conseguir. Então, tipo, pra mim é engraçado hoje em dia ver isso como se fosse uma coisa tão normal, né? Tipo, eu saí do ensino médio e tô aqui. Me formei ano passado. Eu fico, tipo... Legal, isso é bom. É mas, bom, tipo, que bom que ele consegue. Não é uma coisa... É pensar como sociedade. Eu consigo, mas quantas pessoas não conseguem? Esse empoderamento e essa conscientização, ela tem que vir. Eu acho que a gente tinha que ter nos nossos colégios, pelo menos,
porque conscientizar as pessoas do básico, sabe? É do básico, é de respeitar, é respeito, entendeu? Eu não sou melhor do que ninguém pra falar que você pode ou não pode estar aqui ou estar ali fora. Ninguém é melhor do que ninguém pra falar isso. Exatamente. E uma coisa que a gente também pontua muito no Doc é essa questão das oportunidades. Como é importante dar oportunidade para as pessoas negras. Porque a pessoa ela pode ter um talento ali, sabe? Escondido. Às vezes até mesmo sem fazer uma faculdade. Já nasceu com aquilo. Mas aí pede um curso numa faculdade, não sei o que, caríssimo. Aí pede não sei o que. E aí ele já elimina. Poxa, não deu nem a oportunidade. Nada a ver. Porque... Inclusive... Não, é exatamente por isso, porque não teve oportunidade. Então tem que abrir, tem que dar oportunidade. Vem cá, você tem vontade? Pô, você... Vamos. Então vamos, vem. E é isso, é sobre essas oportunidades para as pessoas negras que a gente também debate muito no documentário. Foi meio que aconteceu com a gente nesse doc, né? Paulo teve a oportunidade de mostrar que, olha, eu dirijo. Eu tive a oportunidade de mostrar, olha, eu fotografo. Isso aí. Porque lá na Globo, a gente cruza por várias pessoas, a gente conversa com as pessoas e tal, e a gente vê trabalho dessas pessoas de fora também e tudo mais. E eu já cruzei com muita gente muito talentosa, que não tem como, pela função que eles fazem hoje, eles mostrarem esse trabalho aqui dentro, né? Que às vezes o cara, sei lá, é técnico de som, e aqui dentro. E lá fora ele é design. Aí, completamente diferente. Completamente diferente, é uma coisa que acontece. E às vezes o cara é assistente de câmera e ele é um ótimo fotógrafo. Eu conheço um rapaz que é assim, que, cara, ele tem um talento incrível, que eu, pela perspectiva que a gente tem aqui, de como as coisas funcionam aqui dentro, ele nunca vai mostrar esse talento aqui dentro, a não ser que ele saia e volte de novo como diretor de fotografia. Pois é, por isso tão importante essas ações que está acontecendo agora, entendeu? De poder mostrar esse talento que a pessoa tem. Pois sabe? é, hoje é a gente, mas ano que vem pode ser outras pessoas, e é isso, a gente não quer ser só a gente, ou então a gente quer que venha todo mundo junto nessa onda, né? E é legal quando a empresa ela dá essa oportunidade pra gente mostrar o que a gente de fato consegue fazer ali, mesmo que seja ali interno pra nossa área, mas olha só que legal, né? E é isso, é um degrau de cada vez, um passinho de cada vez, a gente vai conquistando o nosso espaço e vai também trazendo outras pessoas. Eu acho que esse é o conceito, esse é o caminho que a gente segue aqui e que a gente acredita muito. E nesse gancho aí de fotógrafo, de imagem, eu já peguei um spoiler aqui do nosso trailer. E, gente, que imagens, que perfeição, que detalhe. Eu acho que essa questão da imagem, do detalhe, você acaba trazendo exatamente o sentimento da pessoa que tá ali. Em um depoimento do trailer que eu vi um pedacinho, eu acho que foi da de Brasília, que ela tá de perfil e ela tava exatamente falando com vocês. Só que, tipo, naquele pedacinho ali deu pra ver o quanto de sentimento que ela tava transmitindo ali, sabe? Sentindo, porque como a gente começou ali, são histórias de vida. Você vai tocar num ponto que a pessoa vai se sentir emotiva ou ela vai se sentir muito feliz porque ela tá ali hoje, mas é exatamente, né, nesse ponto de transmitir exatamente. As imagens do documentário estão perfeitas. Eu amei. Eu amei. Eu amei o trailer. O trailer tá sensacional. E eu acho que essa integração aí vai ser a interação, né? Integração de todo mundo também. E essa interseção aí exatamente, são histórias de vidas que se cruzam. Elas se cruzam em algum momento, mas elas se cruzam, entendeu? E aí, chegando agora no finalzinho, né? Foi muito bom, foi muito essencial ter vocês aqui para falar sobre esse tema. Eu queria saber as expectativas, assim, de vocês, planejamentos de como que serão aí essas... Tanto divulgação, tanto estreia. Qual é a expectativa aí de vocês? Caramba, ó, o que a gente está planejando? Como eu disse, a gente criou, né, obras de arte coletiva. Sim. Né? Eu acho que eu contei como é que foi feito isso, não, né? Não, acho que não. Então, quando a gente estava gravando o documentário, a gente estava andando com um tablet e esse tablet tinha um aplicativo. Nesse aplicativo, a pessoa ela podia mapear a mão dela, podia falar, olha, tem uma palma mais longa, tem um dedo mais curto, tem um dedo mais longo, tem uma palma, enfim. Ela mostrava ali como é o formato da mão dela, né?
pessoas do Globuntu e convidados que a gente estava cruzando ali no caminho. E aí depois a gente pegou o dado dessas pessoas, que foram mais de 100, e cruzamos essas mãos no que seria essa mão única dessa galera toda, cruzando os dados de todo mundo. Que maneiro. Nossa. E aí, beleza. Cruzamos, temos aqui a mão única de colaboradores aqui da empresa, né? Que participaram dessa ação. Beleza. Aí a gente fez um molde, né? Num computador, né? A gente pediu para a área do Cerezarin fazer. E aí uma impressora 3D imprimiu o molde já. Bonitona pá. E aí depois que a gente teve esse molde, a galera da cenografia lá, né? Fez um molde e multiplicou essa única peça por 5, fez com fibra, né? Um material que eles usam lá bem resistente. Então, o que era uma peça da impressora 3D virou 5 de fibra. E a partir de então, eles também fizeram a arte, né? Pintaram lá bonitinho, de acordo com as recomendações. E aí, a ideia é que essas obras estejam expostas pelos corredores da Globo, né? Porque até então está representando o futuro. É isso aí. Então, o que a gente pode ver no mês de novembro na empresa e, se tudo der certo, nos próximos meses também, né? Para ser uma coisa, para ser uma ação que se perpetue, que continue aí, não só necessariamente em novembro, até porque a gente sabe que pessoas negras não têm só voz em novembro, elas têm que ter voz ali o ano todo, né? As pessoas vivem um ano inteiro, Exatamente. né? Como eu falei em junho, no mês do orgulho. Exatamente. As pessoas vivem um ano inteiro, elas não vivem só em junho, ou só em novembro, ou só em março. E aí a ideia é que continue nos próximos meses e seja um patrimônio da empresa, que continue ali num corredor, nos estúdios Globos, que permaneça ali no corredor na Globo São Paulo, em Recife, em Brasília, em Minas. Então a ideia é que esse documentário deixe de legado essa obra, e nessa obra a pessoa vai ter um link direto para poder acessar esse documentário, porque às vezes a pessoa está andando ali, né, na empresa, não sabe o que está acontecendo, mas aquela obra chamou a atenção. E a partir dali, essa pessoa ela vai conseguir ter mais informações através de um QR Code, de mais informações sobre esse documentário e também dos outros documentários que a Estratégia de Tecnologia promoveu, né? Sim. A gente vai mandar todo mundo para a mesma página para assistir, não só Interseções Negras, mas também todos os outros 3 documentários, e até então divulgar isso assim para o máximo de pessoas que a gente conseguir ali dentro da empresa. E você, Luiz, quais são suas expectativas? Engraçado que ele não falou as expectativas. Para esse documentário. Engraçado que ele não falou, ele explicou mais ou menos como é que estão funcionando as coisas, mas não falou de expectativa. Mas enfim. A gente puxa depois. Ele tá pensando nas expectativas dele. Cara, mas sim, eu e Paulo, a gente veio nesse processo, né? Então a gente vê a coisa sendo construída, então a gente sempre fica naquela, tipo, como é que isso aqui vai ser mostrado pro mundo? Então, tipo, enquanto o Paulo tava montando o doc, eu tava sempre ali do lado dele, tipo, ele tava montando, eu tava fazendo a minha função. Aí eu ia lá, via como é que dava dava umas piadinhas. Ele era o fiscal. Eu chegava lá aí, já fez? De edição. E, cara, porque tava me gerando até uma certa ansiedade. Era uma ansiedade, tipo assim, né? Cara, eu tenho que saber como é que isso vai ficar. Até porque tu fica naquela. É um produto, já fiz outras coisas na vida, mas querendo ou não, é a maior empresa de comunicação do Brasil que tem um produto, mesmo que interno, que vai estar lá, Luiz Simplício e Paulo Testes. Paulo Testes, exatamente. E tipo, pra gente, né, que vem dessa área, que tem toda essa caminhada construída e tal, ter o nosso nome aqui dentro da Globo, Nossa, muito. querendo ou não, é um peso muito grande pra gente, né? Então você fica naquela, cara, não quero entregar uma coisa... Não, não pode ser mais ou menos, tem que Exatamente, ser muito bom. tem que ser muito bom. Então, já começou mais ou menos desse ponto, né? E também tem um lado de querer ver aquilo com a minha família. De tanto que a gente fica lutando pela nossa estreia no cinema e tudo mais, porque é um motivo de orgulho pra minha mãe. É uma estreia, né? É uma estreia. É uma estreia. E é uma coisa familiar também, de certa forma, né? Porque a gente construiu isso tudo junto. Então a gente quer o máximo de pessoas, ou todo mundo que construiu junto com a gente ali, vendo essa exibição pela primeira vez. Sim. A gente vai ter o acesso, vai ter tudo mais, mas esse momento é uma coisa que fica marcado pra vida. Vai juntar, né? Tipo, tu vai chegar lá e falar, vamos, galera, vamos assistir aqui em casa e tal. Pode ser Então também. você vai chamar os amigos, a sua família pra poder assistir. Mas é uma coisa que, tipo, tu fica, cara, eu queria muito que isso fosse no cinema. Fora, sabe? Telão, vamos ver nosso primeiro vai filme ser um dia dentro muito da legal. Globo no cinema. Vai sabe? chegar, Tipo, vai chegar. A gente fica nessa expectativa de, tipo, cara, eu quero ver da melhor forma possível a primeira vez, sabe? E as minhas expectativas é justamente também essa, e também que
que as pessoas possam assistir, primeiro se emocionarem com as histórias, que as pessoas se sintam tocadas, né, de receber ali a mensagem e que se sintam orgulhosas e se sintam pertencentes dessa obra que foi feita, porque como eu disse, não é meu, não é do Luiz, é de todo mundo, né? Não poderia ser feito se fosse só eu, ia ser o quê? Só eu falando ou só o Luiz falando? Não, a gente precisou de muita gente, muita ajuda. Então o que eu mais quero é que as pessoas se sintam representadas quando assistirem o documentário. Vem, olha, caramba, apareceu mais de 100 pessoas aqui agora. Olha que legal. Ou senão que falem, nossa, essa história parece um pouco com a minha. Nossa, eu passei por isso e também. É uma coisa que eu vivi isso. A gente abordou de uma forma onde as pessoas eram as protagonistas, né? Então, cada um dos personagens contou sua própria história. Exatamente. Então, tem um peso diferente, né? Porque a gente também poderia ter pegado e abordado. Fala da sua função aqui dentro da empresa. Não, exatamente. E vamos falar da empresa. Não, mas a gente pegou pra falar das pessoas mesmo, né? Tipo, mostrar o lado humano das pessoas e ver como é que a empresa ela se cruza ali na história dela, né? Porque a pessoa não fica resumida só na empresa, né? A empresa é um momento da vida daquela pessoa. Ela é uma pessoa. Mas antes disso, ela tem toda uma vida. Porque que vida é essa que aquela pessoa gostaria de compartilhar conosco? Hoje a gente estava falando exatamente isso. A pessoa é uma dentro da empresa, mas ela é outra pessoa lá fora. Ela tem amigos fora do trabalho. Então, é nesse ponto aí de, vamos conhecer as pessoas. Conhecer a vida, né? Aquela vida ali, como que chegou. Eu queria, de novo, agradecer. Muito obrigada. De coração. Foi muito bom ter vocês. Foi muito legal essa iniciativa de ter sido abraçada, de ter sido feita, sabe? Executada ali de uma forma muito, muito profissional de vocês. Eu acho que aqui dentro a gente tem muito talento. Muito talento escondido, como o Luiz falou. Então, essas oportunidades, elas precisam realmente surgir, porque aqui dentro tem uma galera muito boa, com os talentos incríveis, que você às vezes nem imagina. Então, foi muito legal essa causa ter sido abraçada. Eu, como aliada à causa, eu não posso deixar de falar que, como eu falei anteriormente, nós somos todos iguais, mas a gente não pode fechar os olhos pro preconceito que a gente tem. A gente não pode deixar isso cegar, nos cegar, né, aqui dentro. Como aliada, e anteriormente eu sempre falo que se você está diante de uma situação em que uma pessoa está sendo constrangida, se você não se impõe naquele momento, você vai acabar sendo conivente com aquilo dali. Então, abracem a causa, sejam aliados e ajudem, cara. Estende a mão ali, vambora, vamos lá, porque vai dar certo. Não é meu lugar de fala, como eu já falei, mas eu não posso fechar os meus olhos para a luta de vocês, para a luta de toda essa galera que é guerreira, sabe? Que trabalha, que tá lutando para estar ali, para estar aqui do meu lado, sabe? Uma coisa que às vezes eu não preciso nem me esforçar, eu só preciso chegar. Então, assim, sou aliada, vamos nos aliar e vamos ajudar, porque todo mundo tem que ser igual e buscar aí essa tão sonhada igualdade social que a gente sempre fala, que a gente sempre acha muito bonito ser falado, mas colocar a mão na consciência e falar assim, o que eu tô fazendo para essa igualdade acontecer? Tá? Muito obrigada, de verdade. Eu quero pedir para vocês uma mensagem final, uma mensagem de vocês, uma mensagem de vida, contatos, o que vocês quiserem falar, sabe? Eu acho que é o momento de vocês aqui, então deem suas mensagens, fiquem à vontade. Deixar o Paulo falar primeiro. Eu sou o primeiro, eu vou falar olhando para essa câmera, né? Claro. Vou falar aqui olhando para a câmera também, né? Porque é a galera que tá falando. Então, gente, seguinte, queria primeiro aqui agradecer a presença. Foi incrível estar aqui com o Luiz, estar aqui com você também. Falando um pouquinho desse documentário que a gente, trabalhou com tanto cuidado, né? Tanto carinho, tanto amor. Então, estou muito feliz com o resultado que a gente conseguiu. Eu tenho certeza que a gente fez o nosso melhor. Né? Muito, com certeza, eu tenho certeza. Dada ali as condições que a gente tinha, a gente fez o nosso melhor, a gente deu até mais do que a gente imaginou. A gente até falou, quando a gente viu o que foi gravado, caramba, tá melhor do que a gente pensava, que a gente imaginava. Então, é agradecer e também deixar a última mensagem de que, antes de deixar a última mensagem, podem me seguir também nas redes sociais, é Paulo Tespes, tá? Tem lá no Instagram, tem no LinkedIn, muito no LinkedIn também, né? Porque eu não citei aqui, mas no LinkedIn eu tenho um trabalho muito legal dentro da Globo como pessoa embaixadora da marca, empregadora. Sim. Então estou sempre publicando ali conteúdos relacionados à Globo, mas também à minha vida
pessoal e profissional, até porque antes de entrar na Globo, eu fui 6 anos telemarketing. Eu também. 6 anos atendendo telefone. Então, a gente aprendeu muita coisa nesse período. Então, lá eu conto, a minha vida, eu fui ver depois de uma história, eu conto minha vida toda no LinkedIn, desde quando eu nasci. Mas é muito bom. É uma loucura. Muito bom. E eu acho isso ótimo, porque eu deixo registrado, Com né? certeza. Fica ali uma biografia ali para quem quiser conhecer mais um pouquinho da minha história, pode conhecer. Isso aí. Então, lá no meu LinkedIn tem toda a minha história, de todo esse processo, né, que a gente vai atualizando no decorrer da nossa vida. E a última mensagem que eu queria deixar aqui é justamente de que não desistam, né, lutem sempre por oportunidades, né, porque a gente está num movimento muito legal, muito bacana. Então, eu acho que esse movimento é importantíssimo. Nunca desistam dos seus sonhos, corram atrás, que assim, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, é só não desistir e continuar ali persistindo, que tudo que você quiser na sua vida, né, dada ali as condições, você vai conseguir nesse momento. Então, assim, essa mensagem que eu queria deixar. Finalizando, também convidar a galera para assistir Interseções Negras, né, quando estiver disponível, né, para assistir, para estar lá vendo, e também comentar com a gente. Pode mandar mensagem depois para a gente debater mais sobre. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Agora, Luiz, o que você tem a dizer para nós? Queria agradecer. Chave de ouro. Eu tenho que olhar. Eu vou olhar para você. Não Não sei. Quem que você se sente mais confortável? Paulo já é das redes, Paulo né, já é cara? da rede. Cara, Paulo é bem daqui a pouco comunicativo. tá com o programa dele. Eu sou louco. um cara mais... Tô tentando mudar um pouco disso em mim, né? Nesse Aos tempo poucos, que eu fiquei né? com o Paulo, Isso aí. ele ficava cutucando bastante em mim. Cara, tem que Viu? mudar isso. Não, porque olha, ele pode contar a história dele e inspirar outros jovens negros É, também, Não, com né? certeza. Tem esse é um lado objetivo também. de vida, né? Mas eu queria muito agradecer também por estar aqui com vocês, estar aqui com o Paulo, né? Porque pra mim tá sendo bem novo isso aqui, com certeza. E tudo que a gente viveu também foi bastante novo, assim. Então, sou muito grato pela experiência que a gente viveu, pela oportunidade que a gente teve, né? Inclusive, se eu fosse colocar como mensagem, né? Já que o Paulo falou dos sonhos, eu diria que eu deixaria uma mensagem talvez para a empresa, né? De dar oportunidade para esses jovens, né? Porque é uma oportunidade da empresa também de ter novas caras, de ter novas visões sendo mostradas, né? Então eu creio que isso é uma coisa que pode trazer um enriquecimento para a empresa mesmo, né? E além de dar oportunidade desses jovens negros, jovens periféricos, de mostrar o trabalho deles, né? De mostrar para que vieram também. E não ficar só naquela de... eu não, tô aqui, eu sou um operário. O cara é um artista. Isso então, ele é importante isso, né? Se eu fosse deixar como mensagem, seria basicamente isso, né? Oportunidade. Que é uma coisa que a gente prega no doc. E é uma coisa que, na vida, é o que muda tudo. Exatamente. É uma oportunidade que a pessoa recebe ali que dá aquele ponto de curva na vida dela, como foi com a gente também. A gente recebeu uma oportunidade no passado, hoje a gente está aqui e só Deus sabe onde a gente vai chegar. Então Isso no Muito mercado bom, de trabalho em geral, né? De trabalho em geral. É. Então, é isso. Eu acho que o que falta, e eu acho que eu poderia deixar de mensagem para as pessoas e para a empresa. Isso a rede social. Empresário. O pessoal te seguir. Eu não tenho LinkedIn. Na verdade, eu tenho LinkedIn, só que eu peco no LinkedIn, né? O Paulo me marca no LinkedIn algumas paradas. Aí. Tá vendo? Mas Depois tem que ter um Globo só para falar de LinkedIn. Como é importante marca Exatamente, pessoal. como é importante. Como é porque- importante valorizar sua marca pessoal perante ao Exatamente. mercado de trabalho. Cara, Vocês vão valorizar, ver né? como a vida muda quando você começa a trabalhar o seu marketing pessoal. É, muito legal. Mas eu sou uma pessoa que eu faço muito vídeo experimental, né? Às vezes eu tô com uma ideia, então eu vou trabalhar naquilo, ou videoclipes, outras coisas também. Uhum. E eu tenho o meu Instagram, que é Luiz Ogui. Luiz com G. vou Luiz com G, colocar. não, Luiz com Z. Com Z. Eu vou colocar Ogui. aqui embaixo. É literalmente só isso, sabe? Ogui. E lá você já acham os links, já acham os caminhos para chegar nos outros trabalhos também, para poder ver o que quiserem ver, né? Das outras áreas que eu trabalho também. Aí, viu? Viu? São talentos escondidos Olha que a que gente tem loucura. aqui. Eu adoro acompanhar a rede social das pessoas, porque eu sempre descubro um talento ali ó, no meio. Porque nem, né, no trabalho é uma coisa, mas lá fora é outra outra. vida. É outra Exatamente. pessoa. É engraçado, eu tenho isso, eu ilustro. Só que Ah lá, tá quase vendo? ninguém sabe que eu ilustro. Tá vendo? Porque eu posto no Luiz Ogui Ilustres. Viu? É uma parada Vou que, procurar. Um alter ego. É, Alter exatamente, ego. tipo um alter ego. Né? Deixa lá. É uma parada que dentro do trabalho a gente não fala muito sobre. É, exatamente. E aí é a oportunidade, né? De conversar, com de certeza. conectar e falar. Exatamente. pô, Até porque existe essa área aqui dentro, né? É, Pô, já é faz mesmo. ali, quem sabe a gente faz ali uma interseção, um ponto de interseção entre
a área dele e Galera essa área de design de ilustração. Enfim, pode Isso acontecer. Muito obrigada, gente. E aí, agora, pra você que tá em casa ouvindo o nosso podcast, se você tem algum comentário, algum tema, alguma pergunta, manda pra gente pelo e-mail globotechcast@g.globo. E se você tá no YouTube, pode deixar um comentário que a gente vai ver. E lembrando que além do YouTube, das principais plataformas de áudio, a gente tá na Globoplay. Então, acesse lá, procura a gente, que a gente tá por lá. Muito obrigada e até o próximo.